Senhoras e senhores, bom dia, boa semana para todos, sejam todos bem-vindos à Escola Judicial dos Servidores, mais uma vez, para uma palestra promovida pela Secretaria de Gestão de Pessoas através da Diretoria de Assistência e Promoção de Saúde. Nós agradecemos a presença de todos aqui e dos mais de 700 colegas que nos assistem nas comarcas do interior. Como sempre, lembramos aos colegas, ao final nós teremos perguntas para o palestrante. Lembramos aos colegas do interior que, por favor, mandem seu nome e a comarca de onde vem a pergunta. Aqui a gente recebe só o nome de quem fez o link aí no salão do júri, não o de quem está fazendo a pergunta. Então, por favor, nomezinho e comarca de onde vocês estão mandando a pergunta. Hoje teremos a palestra Como Vencer as Fraquezas da Mente pela Meditação. Nosso palestrante é diretor da Escola Dharma. É instrutor desde 1993 de artes marciais, meditação e yoga. Autor, palestrante, pesquisador de tradições filosóficas orientais, coordena o curso de formação profissional da Hatha Yoga pela Escola Dharma e ensina regularmente em seu estúdio na cidade de São Paulo. Então, com a palavra, nosso palestrante, convidamos aqui à frente, Jefferson Flauzino. Muito bem. Bom dia a todos. É um prazer e satisfação estar de volta aqui nesse Santuário da Justiça, né? O ano passado a gente esteve falando um pouco sobre meditação também, mas dentro daquilo que o yoga sugere. E hoje a gente vai falar também sobre o mesmo tema, dentro do pensamento samurai, em especial a influência do Zen nessa prática. Então, eu sempre gosto de começar a fala, convidando os participantes a fazer um breve período de meditação, até para a gente poder aclimatar, né? Então, eu vou pedir para que as senhoras e senhores se afastem um pouquinho do encosto, por favor. Vocês vão se sentar sobre os isquios, que são esses ossinhos embaixo da bacia. Inspirando profundamente, vão estender a coluna com suavidade, percebendo os espaços entre as vértebras. Aí depois solte o ar bem devagar pela boca, fazendo um som de eco na garganta, assim. E vamos repetir isso mais 2 vezes. Inspire. E mais uma vez. E ao expirar, feche os olhos por alguns instantes. Deixe as mãos repousadas sobre as pernas. Perceba o seu corpo presente aqui e agora. Sinta a ação da gravidade agindo em sua coluna. Deixe essa ação confortar todo o seu corpo sobre os isquios. Relaxe, como se você estivesse se desmanchando. Mas mantenha a atenção na coluna, suavemente estendida, os ombros relaxados, o queixo paralelo ao solo. Você percebe o suave encaixe da cabeça na região cervical, que é a parte nobre do corpo. E por último, observe a sua respiração. Inspire lenta e profundamente, e deixe o ar sair pelas narinas passivamente. E continue. Respiração consciente, profunda, nasal, silenciosa e agradável. E paralelo a isso, imagine que a cada expiração, os seus pensamentos abandonem a mente. Imagine que o ar quente saindo pelas narinas leve embora todos os pensamentos periféricos e aleatórios, que são esses pensamentos que ficam circulando a sua mente ou que surgem sem a sua vontade. É claro que isso não acontece fisicamente, mas concentrar-se nisso produz um modelo mental de equanimidade, ajudando a diminuir as perturbações mentais. O simples fato de observar a sua respiração, conferindo a ela um ritmo que lhe seja profundo e agradável, consegue mudar rapidamente, tanto o modelo físico quanto o mental. O seu coração vai batendo no ritmo mais adequado, a pressão arterial se estabiliza e uma crescente sensação de bem-estar começa a envolver seu corpo e mente. Por mais alguns instantes, concentre-se na própria respiração e na ideia de esvaziar a mente a cada expiração.
Muito bem. Podemos abrir os olhos. Bom, então, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o que é a meditação dentro do pensamento oriental, pelo menos aquilo que a gente entende como prática meditativa, né? Segundo alguns textos clássicos, tanto da tradição do yoga, quanto de algumas tradições marciais, que sofrem influência do pensamento budista, né? Meditação é a capacidade de praticar o seu eu verdadeiro. Não é exatamente a ideia de ficar sentado numa determinada postura, com um ritmo respiratório, produzindo algum tipo de pensamento para alterar a consciência, mas, em especial, colocar o seu verdadeiro eu para se fazer presente no mundo. Meditação, portanto, é a prática de si mesmo. E o que é esse si mesmo, né? A gente fala muito sobre o conceito Dharma na tradição oriental. Dharma nasceu na cultura sânscrita. A palavra Dharma originalmente significa verdade, ou a lei original. Os budistas se apropriam desse conceito um pouco mais à frente da história, também como lei da verdade, mas a verdade deixada por Shakyamuni Buda, que é o Buda histórico. Mas originalmente o conceito Dharma sugere aquilo que você nasceu para ser e realizar no mundo. Sugere o seu projeto especial de vida, o seu projeto existencial, né? Então, esse Dharma, essa verdade mais autêntica, está simbolicamente adormecida no coração. Ou seja, o coração é a morada do Dharma, né? O coração é o templo dessa verdade existencial. Então, a prática meditativa, seja ela budista, seja ela yogi, inclusive as práticas mais ocidentais, têm por princípio despertar essa verdade original, para que você encontre um propósito existencial. E, a partir desse propósito, você produza uma certa felicidade ou momentos alegradores na vida cotidiana, né? Porque também, para a tradição oriental, a ideia de felicidade não é uma espécie de utopia, que é como se fosse uma felicidade derradeira, onde, durante todo o tempo, você usufrui dessa sensação. Felicidade são momentos que a gente acessa. A partir do momento que a gente aprende a ter uma vida mais alegradora, a partir do momento que a gente desenvolve contentamento com aquilo que a vida nos traz no aqui e agora, no presente. Felicidade não está atrelada a futuro ou passado. Felicidade não pertence a essa linha do tempo. Ela só acontece no presente, aqui e agora. Portanto, pensar sobre felicidade é não encontrar a felicidade, é não acessar a felicidade. Ela precisa ser praticada através de uma vida onde haja contentamento. É o contentamento que produz a sensação de felicidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como que a gente consegue investigar as fraquezas da mente e, através de ferramentas que a gente vai desenvolvendo, mentalmente falando, através da prática meditativa, como superar essas vulnerabilidades mentais e produzir esse fenômeno de contentamento presente, para que a gente possa usufruir de sensações de felicidade. Eu abro falando sobre o caminho do guerreiro pacífico, o caminho do guerreiro meditante, porque a meditação, seja ela qual for, como eu disse, budista, yogi, xamânica, egípcia, enfim, ela tem por princípio fazer com que você trave contato com vulnerabilidades, com fraquezas. Então, praticar meditação é mais ou menos como praticar atividades físicas. Quando você vai lá para a academia, ou você vai para um dojo de artes marciais, ou para uma escola de yoga, a primeira coisa que você percebe a fazer exercícios, né, é que está faltando flexibilidade em algum lugar, está faltando força em outro lugar, tem pouco equilíbrio, a respiração não está adequada, ou seja, você vai travar contato com fraquezas, com vulnerabilidades. É assim com todo mundo, viu? Não existe essa de você já chegar lá para treinar, já conseguir fazer tudo de imediato. A primeira coisa que a gente trava contato é justamente com as vulnerabilidades do corpo. Então, através da constância da prática, a gente vai convertendo vulnerabilidades em força, em saúde, em vigor, em energia. Meditação é a mesma coisa. Quando você se propõe a investigar a própria consciência, quando você se propõe a estudar a mente pela própria mente, a primeira coisa que você percebe é aquilo que não está adequado no universo mental. Muitas vezes vem à mente, né, vem durante a prática, aquilo que você, porventura, esconda ou não quer encarar como um problema, como uma dificuldade, e fica meio que colocando debaixo do tapete. Mas, ao fazer meditação, tudo isso vem à tona. Se você realmente penetrar a consciência na própria mente, fizer um trabalho de investigação,
a primeira coisa que se percebe é aquilo que não está adequado. Logo, a prática meditativa tem por princípio produzir uma vida adequada. Nas artes marciais, isso não é diferente. Nas artes marciais clássicas, nas artes marciais antigas, obviamente o princípio era para que esses guerreiros vencessem no campo de batalha. Mas essas artes marciais tradicionais se converteram em um caminho iluminado, em um caminho de autoconhecimento, através da exposição do próprio corpo àquilo que o próprio corpo entende como fraqueza. E, através de uma prática constante, converter fraqueza em fortaleza. Acreditando-se que tudo aquilo que acessamos no corpo físico é também assimilado pelo corpo mental e emocional. Ou seja, se ao treinar eu deixo o meu corpo fisicamente forte, mente e emoções também ficam mais fortes, mais adequados. Então, na tradição samurai, nós temos, dentro de várias escolas, né, um personagem que provavelmente foi, dentre todos os samurais da história, o mais famoso, ou aquele que conseguiu grandes vitórias e, por isso, ficou conhecido pela história, que é Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, provavelmente, segundo historiadores, foi o samurai mais importante. Mas Musashi tem uma história interessante. Musashi ele não era da aristocracia japonesa. Musashi não foi treinado como um samurai. Musashi era um camponês. Originalmente ele era um camponês, mas ele era muito forte. Ele era capaz de vencer seus oponentes, que eram treinados nas artes da espada, utilizando-se de espadas verdadeiras, portando apenas um pedaço de madeira. Musashi, com um pedaço de pau, literalmente, vencia seus oponentes que eram treinados na arte da espada. E ele começou a ficar conhecido por isso, né? Então, como os inimigos perceberam que não podiam vencê-lo, conseguem capturá-lo e vão trancar ele dentro de um castelo. E, nesse lugar, ele vai ter como principal mestre um monge zen. Esse monge zen vai ensinar a Musashi a caligrafia, a poesia, a música, vai ensinar filosofia, vai ensinar meditação, principalmente. Musashi, portanto, depois desse treinamento, né, desse refinamento interior, ele vai se tornar o mais importante samurai da história japonesa. Então, ele teve como principal mestre um monge zen. Né? Esse monge zen tirou aquela agressividade natural dele e converteu aquilo em um caminho iluminado. A força continuava, mas era uma força controlada. Então, a prática da meditação nas artes marciais provavelmente começa mais ou menos nesse período. As artes marciais tradicionais do Japão perceberam que a influência do budismo ou a influência do zen conseguia, de certa forma, deixar esses guerreiros mais fortes. Mas não era uma força física apenas, era uma força integrativa entre corpo, mente e emoções. Então, a probabilidade de vencer nos campos de batalha era muito maior, porque, tendo autocontrole, havia autoconhecimento. Havendo autoconhecimento, ele sabia onde era potencialmente perigoso ou não entrar. Ele conseguia, de certa maneira, entender o pensamento do inimigo. Ele conseguia definir um tipo de estratégia para quebrar as fileiras inimigas sem muito derramamento de sangue, ou sem muito combate. Aí nasce também grande parte das estratégias nas artes marciais japonesas, né? Então, segundo alguns historiadores, eles defendem a influência do Zen, a influência do budismo, dentro do contexto da prática samurai. Então é difícil separar, por exemplo, as artes marciais clássicas japonesas do pensamento zen ou do pensamento budista. As duas coisas meio que acontecem simultaneamente. Então, numa prática de arte marcial tradicional, ela está intimamente atrelada a princípios filosóficos, a princípios de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Um pouco diferente, talvez, de uma tendência hoje em dia, em termos de esportes de luta, onde esse aspecto meditativo ou contemplativo dentro das artes marciais ficaram um pouco de lado, né? A gente vê hoje apresentações de lutas ou torneios de lutas, onde a importância maior é vencer no ringue, né? Mas nas artes marciais clássicas isso não ocorria. Até porque, nos dias de hoje, nas tradições marciais mais antigas, não há competição, não há torneios. Porque parte do princípio que, como eu posso ficar, por exemplo, feliz, né, ficar contente ao vencer um oponente? Né? Se fosse em períodos antigos, esse oponente estaria morto. Então, o samurai no campo de batalha não matava por matar, era uma necessidade de guerra, mas ele fazia isso com muito respeito. Havia uma maneira de fazer isso, havia um respeito pelo oponente. Então, acreditar que lutar em ringues, lutar em campeonatos, em torneios, e ficar contente, feliz, machucando pessoas, é uma coisa muito perigosa para a mente humana.
Então, nas tradições marciais antigas praticadas nos dias de hoje, não há competições, não há torneios. Porque, primeiro, os praticantes não estão atrás de honrarias pessoais. Por isso, não se submetem a demonstrações de força. Né? Segundo, porque artes marciais tradicionais serviam para autoproteção, para defender a si, a família, o país, o imperador e tudo mais. Não era para machucar pessoas, não era para ganhar dinheiro com isso. Não era para ostentar algum tipo de sentimento contrário àquele que movia a classe samurai, que era servir e proteger. Né? Então, em cima disso, a gente desenvolveu um pequeno livro, né? Acho que aqui que eu aperto, onde é que eu aponto? Acho que não está saindo. Ah, ok, desculpe. Chamado A Lei da Espada, Manual do Guerreiro Zen. Esse livro, gente, eu demorei mais ou menos, é um livro pequeno, mas trabalhando em cima dele foram um pouco mais de 10 anos. Tá? Ele é um livro que fala um pouco sobre a estratégia samurai, o pensamento samurai, do ponto de vista zen. Né? Ou seja, eu faço uma analogia do coração humano usando a espada samurai como uma metáfora. Esse livro foi prefaciado pela minha professora zen, que é a monja Koen, que acho que muitos de vocês conhecem. Né? Foi apresentado também por um amigo e professor de yoga, André de Rose. Mas ele tem por princípio não ensinar técnicas de esgrima, técnicas de combate com espada, mas falar sobre o coração humano, as angústias que afligem o coração humano do ponto de vista samurai. Né? Então, essa metáfora que eu faço entre a espada e o coração é para que a gente entenda que, no primeiro momento, o sofrimento ele pode ser opcional. Né? Para que a gente entenda que o sofrimento natural, como, por exemplo, sentir fome, frio, sede, as necessidades do corpo, né, também são naturais. Isso. O que não é natural é o sofrimento produzido por uma mente ilusória. E é esse sofrimento que a gente vai desenvolver um pouquinho no livro. Né? Como é que a gente aprende a lidar com ele e, de certa forma, gerenciá-lo. Tá? Quando a gente fala uma jornada à autorrealização, porque o caminho do autoconhecimento, segundo o Zen e segundo a tradição samurai, não está atrelado a fatores externos. Tá? Não depende de professores, não depende de escolas, não depende de templos religiosos, não depende de uma viagem ao Oriente. Esse caminho à autorrealização depende apenas de você mesmo, porque o maior inimigo não está fora, o maior inimigo está dentro da gente. Né? E entender esse inimigo como uma parte quase que indivisível da gente, faz com que consigamos, através de um treinamento voltado tanto para a meditação ou para a prática de atividades físicas que tem esse tipo de desenvolvimento como foco, faz com que você controle esse inimigo, tenha controle sobre ele. Não é necessariamente vencê-lo, mas é como se ele ficasse ali, parceiro seu, vai lado a lado. Né? Mas a gente tem que investigar a própria mente para entender onde é que ele se manifesta e de que maneira ele atua no mundo. Então, uma jornada à autorrealização é sempre um caminho voltado para dentro. Nós não vamos utilizar referências externas para produzir autoconhecimento por excelência. A gente vai aprender a investigar a própria mente, a própria consciência, para trazer esse estado de autoconhecimento. Né? Bom, para que a gente consiga isso, antes de mais nada, é necessário parar e refletir. Meu professor me ensinou que um dos grandes poderes daquilo que nos torna seres humanos é a reflexão. Se não houver reflexão, não vai haver mais na frente o sentido ou o sentimento da gratidão. Mas a reflexão faz com que a gente consiga penetrar a própria mente, a própria consciência, no sentido de perceber se nossas escolhas foram assertivas ou não. E de que maneira converter fraqueza em fortaleza. E de que maneira errar menos. Mas para que a gente possa aprender isso, repito, o caminho não está fora, está dentro. E a reflexão é uma das principais ferramentas para isso. Então, se a gente para com uma certa regularidade para fazer um exercício profundo de autoinvestigação, tirando as máscaras, tirando as justificativas, né? Tirando aquelas retóricas que a mente ilusória costuma criar para que a gente se convença de que a culpa não é minha, a culpa é sempre do outro ou de circunstâncias. Né? Se a gente se propõe a realmente penetrar a consciência, pela reflexão, a gente vai perceber que sempre somos nós os responsáveis por tudo que acontece com a gente. É verdade que as pessoas e circunstâncias até têm uma certa influência,
Mas somos nós quem decidimos se essa influência entra ou não na gente. Somos nós que determinamos se influências externas vão conduzir a nossa vida ou não, né? Mas, então, quando a gente assume a total responsabilidade sobre tudo que somos hoje, fica mais fácil mudar aquilo que queremos acessar amanhã. Ou, pelo menos, errar menos e acertar mais. É verdade que a autoinvestigação, o exercício da reflexão, não garante 100% de êxito, né, nas escolhas. Não garante que você vai acertar sempre, mas garante que você erre menos, né? Mas é um exercício que tem que ser praticado diariamente. Toda e qualquer tradição oriental está embasada na capacidade reflexiva, ou seja, você tem que trazer o olhar para dentro para se conectar adequadamente com o que está fora. Às vezes a gente quer inverter um pouquinho isso, a gente quer levar o olhar para fora para tentar adequar o que está dentro. Esse caminho é sempre equivocado. A adequação que queremos para tudo que está fora, circunstâncias, pessoas, relacionamentos, começa dentro da gente. Então é um trabalho profundo de autoinvestigação. E não é uma autoinvestigação ou uma reflexão que deve ocorrer somente nos momentos em que estamos tristes, melancólicos ou derrotados, né? Porque geralmente a gente para só nesses momentos, né? Mas tem que acontecer diariamente, justamente para evitar momentos tristes, melancólicos e derrotados. Diminuir bastante esse tipo de influência na nossa vida cotidiana. A espada permanece segura e afiada na bainha, mas não foi para esse fim que ela foi feita. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós nos preparamos para o mercado de trabalho, por exemplo, que é, nos dias de hoje, o nosso campo de batalha, né? E, rapidamente, ao se preparar para o mercado de trabalho, entrar nele, você já deseja produzir uma zona de conforto, né? A gente persegue zonas de conforto. Nós gostamos de zonas de conforto, né? Já vista, eu me lembro assim, a evolução do sofá, sabe o sofá de casa? Eu, quando era criança, lembro que o sofá de casa era meio durinho. A gente sentava e tinha que ficar encostado, meio retinho assim, então corrigia a postura, né? Aí o sofá foi evoluindo, hoje você senta ali e fica que nem um lagarto assim, né? Você entra no sofá, o sofá te acomoda, né? E como é gostosinho aquilo. Só que é terrível para a postura, é terrível para a coluna, né? Excesso de conforto não é saudável. Excesso de conforto nos adoece. Uma pesquisa recente, feita por uma universidade americana, comprovou que até o final dessa década, aqui estamos, mais de metade da população mundial vai sofrer de uma alergia crônica. E por quê? Por excesso de conforto. A gente fica isolado dentro de caixinhas de concreto. Ninguém quer mais tomar sol, ninguém coloca o pé na terra, ninguém toma chuva, né? Ninguém gosta de ficar exposto, excesso de higienização. É claro que é importante tudo isso. O problema é o excesso, porque o excesso nos adoece. E uma vez dentro da zona de conforto, a gente quer ficar nela. Está gostosinho ali, né? Se não tirarem de você, você nada faz. E zonas de conforto em excesso produz aquilo que no yoga chamamos de maya, né? Que é a ilusão. Então, a gente vai criando aspectos ilusórios para gerenciar a nossa vida cotidiana. Depois, quando você sofre uma grande derrota, uma grande perda, você não sabe exatamente por que aconteceu aquilo. Aí começa a culpar os outros, circunstâncias, porque você não estava preparado para o inimigo. O inimigo estava pertinho de você e você não via, né? O professor ele costumava me dizer que a ilusão, né, Maya, ela é muito sedutora, né? Ela é muito afável, muito envolvente, muito carinhosa, ela nos convida o tempo todo, né? Então, se você é capaz de enxergar a ilusão se aproximando, significa que você mantém a ilusão fora de você. Mas se você não enxerga a ilusão no cenário que te cerca, significa que a ilusão está em você, né? Então, enxergar a ilusão é como deixá-la lá, minha companheira, ela vai comigo, né? Mas não enxergá-la significa grande perigo, que provavelmente ela já está em você, né? Já está te conduzindo de certa maneira na vida. É claro que não dá para ficar sem os aspectos ilusórios da mente, porque pertence aos processos abstratos do cérebro, que é a nossa mente. Mas como trabalhar isso, né? Como não deixar isso em excesso na vida da gente? Então, se a espada permanece segura e afiada na bainha, mas não foi para esse fim que ela foi feita, a espada foi feita para perfurar e cortar. Ou seja, cada um de nós, no exercício de reflexão, na prática meditativa, tem que descobrir o próprio Dharma.
tem que descobrir aquilo que nasceu para ser e realizar no mundo, o seu propósito existencial, para que você tenha um sentido de vida. E uma vez descobrindo esse Dharma, como a espada que perfura e corta, o Dharma tem que se manifestar no mundo. Você não pode deixá-lo guardadinho lá no fundo do seu coração. Senão você vai produzir uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida banal, uma vida triste, né? Se a gente consegue trazer isso para fora, e essa verdade mais autêntica que está em nosso coração se manifesta no mundo, nos tornamos plenos com o mundo. Se a gente pega um pouquinho na história da humanidade, todos os grandes mestres da humanidade, ou grandes líderes da humanidade, viveram de acordo com o próprio Dharma, né? Eles despertaram o próprio Dharma. Alguns já nasceram com essa capacidade, né? Desde a infância o Dharma já se fazia presente. Outros desenvolveram, com práticas, com técnicas, e se fizeram presentes no mundo e influenciaram o mundo, né, de uma maneira transformadora. Então, o Dharma é aquela verdade capaz de influenciar o meio ao qual você pertence. Você vai sofrer menos influência do meio e vai ser capaz de influenciar mais, né? Quando a gente consegue inverter isso, né, sofrer menos influência, que é o que acontece na maioria das vezes, e influenciar mais, a gente produz... Um dos aspectos é isso, né? Mas a gente produz contentamento. A gente produz uma vida mais alegradora. E um contentamento cotidiano é o que nos traz sensações de felicidade. E o que é felicidade, em linhas gerais? Eu ouvi de um filósofo sobre isso, e eu gostei muito da afirmação dele, ou melhor, da explicação dele sobre felicidade, que felicidade é quando você está fazendo uma coisa e não quer que acabe. Felicidade é quando você está lá desfrutando de algum momento e você não está preocupado com horário, com dia, com nada. Você não percebe, você está tão ali envolvido que você não quer que aquilo acabe. Quando acaba, você fala, que triste isso, né? Felicidade é esse momento, é essa sensação produzida por um contentamento presencial. Sabe? Então, essa é a ideia central de uma prática investigativa, para que essa prática investigativa desperte a própria verdade, para que essa verdade se faça presente no mundo. Tá? Bom, quando a gente começa a investigar a própria mente, esse trabalho de reflexão profunda, nós vamos travar contato com aquilo que o budismo chama dos 3 venenos da condição humana, que é a raiva, a ganância e a ignorância. A raiva é uma coisa interessante. Sentir raiva, sentir ganância, ser ignorante é natural, porque somos nós, seres humanos, que produzimos isso. Se nós produzimos, então é uma coisa natural. A questão é o que eu faço com isso, uma vez percebida, né? Eu gosto muito daquela série do Star Wars, né? O mestre Yoda ele fala uma coisa bem interessante sobre isso, né? O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva às trevas. Olha que ensinamento profundo isso, né? Que o que nos faz sentir raiva é justamente aquilo que tememos, né? Quando você está diante de uma circunstância adversa ou contrária às suas expectativas, e que, de certa forma, você não compreende, aquilo produz um certo receio, que pode levar ao medo. E é esse receio, esse medo que nos deixa raivosos ou coléricos. Se você investigar o sentimento da raiva, quando a raiva surge, penetra a atenção nela, percebe se ela é quente, se ela é fria, onde ela nasce, por onde passa, onde termina. É mais ou menos assim que a gente investiga mesmo, né? Cada circunstância que a vida apresenta para a gente. Vocês vão perceber que tudo nasceu lá do medo, do receio, né? Daquilo que às vezes não compreendemos, daquilo que é contrário às nossas expectativas, né? Então, se a gente faz esse exercício de retorno ao sentimento produzido, raiva não é errado. Até porque raiva nos impulsiona a fazer algo. Mexe com os nossos conteúdos, sacode a poeira, sabe? Quando você sente raiva, você tem que fazer alguma coisa, né? Você sai da zona de conforto. A questão é, o que você faz com essa raiva quando ela se apresenta? Você alimenta a raiva com a própria raiva? Se você alimentar a raiva com a própria raiva, ela se transforma em ódio. E aí ódio é uma coisa perigosa. Ela envenena o nosso coração. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das coisas mais terríveis para produzir estresse, tensões, ansiedade, problemas cardíacos, né, é a falta de gerenciamento emocional, ou o mau gerenciamento emocional. Quais são os sintomas, por exemplo, de envenenamento? Algum momento da vida, talvez, vocês comeram algo que não fez muito bem, né, que estava lá meio que contaminado.
E o que acontece com o corpo, né? As extremidades começam a ficar com a circulação comprometida, as pernas às vezes tremem, você tem náuseas, você tem dor de cabeça, né? E por aí vai. São sintomas de envenenamento. Vocês já tiveram circunstâncias de estresse, de raiva, onde vocês sentiram isso? Tremedeira, comprometimento da circulação, dor de cabeça, náuseas, passou mal. Aí você pensa assim, mas se eu não comi nada estragado, né, por que eu estou envenenado? Foi a sua mente que te envenenou. Não foi o outro que te insultou. Não foi a circunstância que se fez presente na sua vida. Foi você mesmo. Foi a sua mente que te envenenou. Né? Então, emoções pesadas produzem envenenamento do corpo. Emoções leves aliviam o organismo e podem ser até remédio. Né? Aprender a gerenciar as emoções é deixar o coração mais saudável, é deixar o corpo mais saudável. Né? A raiva, portanto, é algo que precisa ser gerenciado. Não há problema algum sentir raiva. A raiva te impulsiona a fazer alguma coisa. O problema é o que é que eu faço com esse sentimento quando ele se apresenta. Né? A ideia central é não reagir. Animais fazem isso, né? Se um cachorro morde, o outro vai morder também, não é? Mas às vezes a gente parece que é igual cachorrinho, né? Alguém ataca, eu ataco também. Alguém insulta, eu insulto também. Começa a adjetivar, eu vou adjetivar também. Fica ambos polarizados, né? Aí sai do conflito e vai para o confronto. Aí no confronto a desordem se faz presente, né? Então, quando você tem esse sentimento de raiva, o ideal seria não reagir, mas sim criar uma ação nova que consiga, de certa maneira, gerenciar aquela circunstância sem quebrar a harmonia natural das coisas. Então, diante de um insulto, é claro que a gente sente vontade de retornar o insulto. Mas com um treinamento adequado, você consegue criar uma ação nova para gerenciar o problema sem quebrar a harmonia natural. Né? Isso é transformador na vida da gente, porque isso tem a ver com autoconhecimento também. Se você se conhece, dificilmente você se insulta. Se você não se conhece, facilmente você se sente insultado. Né? O simples fato do outro olhar meio atravessado, você já acha que ele está pensando mal de você. Você já acha que ele está articulando alguma coisa contra você, ou que a sua chegada não foi bem-vinda. Isso é reflexo de falta de autoconhecimento. Autoconhecimento não produz esse tipo de sensação. Né? Porque, assim, se o insulto contra você tem razão, né? Se você se conhece o suficiente, você não se ofende, porque é verdade. Então, o que eu vou falar? Né? Mas se o insulto não tem razão alguma, você se conhece o suficiente para saber que não é nada daquilo, então por que eu vou me enervar? Né? A ideia central é mais ou menos essa, é ser capaz de criar uma ação nova diante de uma agressão, sem responder a essa agressão com reação. Animais são reativos, nós também somos animais, portanto também somos reativos. Mas o que é que a gente faz com isso quando se apresenta? Né? Então, continuemos. Bom, sobre raiva, ganância e ignorância. Para a gente entender sobre a ideia da respiração na ignorância, a ignorância é assim, que é um dos 3 venenos da condição humana. A gente não está falando da ignorância no sentido pejorativo, mas a ignorância do sentido de não... Eu vou até voltar de novo para a gente ficar um pouquinho ali. De não travar contato com a verdade quando ela se apresenta. Como assim? A maneira como nós entendemos o mundo, a nossa leitura de mundo, é um ponto de vista de um conjunto de valores que formou a nossa mente. Né? Então, quando eu travo contato com alguma circunstância, estou conversando com alguém, se alguém está conversando comigo, eu sempre estou julgando aquilo que estou ouvindo, eu sempre estou deliberando em cima daquilo que eu estou percebendo, mas a partir do meu ponto de vista, a partir das experiências que eu tive de vida, a partir das vivências que eu tenho. Mas será que essas experiências pessoais, será que essa vivência de vida, será que o seu ponto de vista é o reflexo da verdade tal como ela é? Ou é apenas o seu ponto de vista? Né? Quando a gente se pergunta isso, em circunstâncias adversas, a gente para um pouquinho de adjetivar, a gente para um pouquinho de agredir. E quando eu falo agressão, não estou falando do outro, é agredir a própria mente. Né? A gente muda um pouquinho o ponto de vista, a gente se coloca no lugar do outro, a gente se coloca naquela circunstância diferente daquela ao qual estou. É como se eu, num campo de batalha,
fosse capaz de subir num balão e, com uma lente angular, eu estou olhando lá de cima todos os detalhes, enxergando os pontos fortes, os pontos fracos, por onde eu posso ir, de que maneira eu posso atacar, onde é mais perigoso, onde é menos perigoso. É como sair um pouquinho daquele cenário e se enxergar meio que de fora, né? Isso também é um exercício que precisa ser praticado e a meditação pode nos ajudar nesse processo. Ignorância, portanto, é a falta de capacidade de compreender as coisas tais como elas se apresentam, né? Enxergar as coisas sem interferência deletéria do ego, do próprio ponto de vista. É claro que o próprio ponto de vista se faz presente o tempo todo. É claro que o ego se faz presente o tempo todo. O que é estranho e o que produz ignorância, ou exacerbação desse sentimento da ignorância, é quando só o ego, só o ponto de vista pessoal é o que vale, é o que existe, né? O que produz isso? Produz impolaridade, que parece que está bem na moda hoje, né? A gente meio que se sente polarizado porque o meu amigo ou meu colega tem um pensamento político diferente do meu, logo ele não é mais meu amigo, meu colega, só porque ele pensa um pouco diferente de mim. Olha que absurdo isso. Isso é um reflexo da ignorância. Eu tenho que ser capaz de dialogar com alguém que pensa diferente de mim. Eu posso me posicionar, eu ouço o posicionamento do outro, ambos podem aprender alguma coisa, e no final decide se continua ou não amigo, mas pelo menos pare um pouco, ouça o que o outro tem a dizer, né? Antes de começar já a adjetivar. Ignorância no pensamento zen, no pensamento, pelo menos nas artes marciais, é isso. Se eu quero vencer o meu inimigo, eu tenho que compreender o meu inimigo. Eu tenho que entender o meu inimigo. Eu tenho que trazê-lo para perto. Eu não posso achar que conheço o meu inimigo. Eu não posso confiar em demasia na minha capacidade técnica. Eu não posso achar que eu sou superior a ele. Ao fazê-lo, a ignorância se apresentando, logo isso vai produzir derrota para mim, né? Eu tenho que investigar, eu tenho que entender, eu tenho que compreender. E depois de investigar, entender, compreender, eu posso ter algum julgamento mais preciso sobre o meu oponente. Assim é nas coisas cotidianas. Ignorância, portanto, não é a falta de sabedoria. Ignorância, portanto, é não produzir sabedoria pela própria vivência e experiência. De que maneira eu vou me relacionar com o mundo, de que maneira eu vou me relacionar com as pessoas, como é que eu posso aprender algo? Porque inteligência é a capacidade de aprender sempre. Inteligência não tem muito a ver com acúmulo de conhecimento, acúmulo de informações, né? Porque hoje em dia, com a globalização da informação, né, com a internet, por exemplo, nós acumulamos muita informação. Mas é só informação, em grande parte dela se perde. Mas o conhecimento ele é seletivo. Sabedoria está mais ligado com vivência, com experiência, com coisas cotidianas, do que com acúmulo de informação. E inteligência, que é o oposto à ignorância, tem a ver com a capacidade de aprender sempre, né? Então, evitar a ignorância é se propor a aprender sempre. Demonstrar interesse por todas as coisas. Todas as coisas que se apresentam para você é um mestre em potencial. Então, se propõe a aprender. E acredite, você vai cultivar um tipo de inteligência muito diferente daquela que se imagina ter, que não tem muito a ver com acúmulo de informação ou conhecimento adquirido nos livros, tá? Ignorância, portanto, é uma coisa muito perigosa para a autoinvestigação e para o autoconhecimento. Para evitá-la, se proponha a aprender. Demonstre interesse por todas as coisas, né? E a ganância, que é o último veneno, é uma coisa também bastante perigosa, né? Faz parte da nossa condição. Ser, em certa medida, ganancioso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa adequada. O problema maior são os excessos, né? Porque, desculpe, a ganância ela precisa de uma ferramenta para se manter. E essa ferramenta é o desejo. E o desejo pertence ao universo ilusório. O grande problema do sofrimento, o grande vilão do sofrimento produzido pela mente é o excesso de desejo, né? Desejar não é uma coisa ruim. A questão é de que maneira eu direciono essa energia para que eu possa fazer o meu Dharma presente no mundo, aquilo que eu me propus a fazer e ser no mundo. Excesso de desejo produz sofrimento. Então, desejar menos produz menos sofrimento. Não significa que deixar de desejar, você vai deixar de sofrer. É impossível. É impossível as duas coisas. Deixar de sofrer e deixar de desejar. Agora, se você entende que desejar menos produz menos ganância e que desejar menos me leva a uma vida mais alegradora, produz mais contentamento, o que é que eu vou desejar para a minha vida? É uma boa pergunta. O
que realmente eu desejo para a minha vida? Vocês realmente sabem o que desejam, no fundo do coração, para a vida de vocês? Talvez a resposta seja, em grande medida, a felicidade. Todos nós, de certa forma, perseguimos e queremos a felicidade. Tudo o que fazemos é em nome dessa sonhada felicidade, né? Mas a questão é, enquanto a felicidade estiver depositada em algo a ser conquistado no futuro, significa que você nunca vai a ter. Ganância, que tem a ver com desejo, a gente está dizendo que se você gerencia aquilo que é essencial para a vida de vocês, deseja aquilo que é essencial para a vida de vocês, vocês vão produzir uma vida autossuficiente. Vida autossuficiente é não acumular, é não ter muitas coisas, é não querer ficar perseguindo objetos, coisas, circunstâncias, delegando nesses objetos, coisas, circunstâncias, a própria felicidade. Felicidade não tem muito a ver com fatores externos, né? Como dinheiro, fama, prestígio, poder. Felicidade tem mais a ver com fatores internos. Como eu penetro a minha ideia, como eu penetro a minha consciência, como eu penetro a minha mente, como eu penetro o meu coração. Como é que esse coração se conecta com o mundo? Eu consigo, hoje, aqui e agora, não importa onde eu esteja, produzir um momento alegrador? Eu tenho contentamento aqui e agora? Ou um momento feliz, né? Ou a hora feliz, né? Um happy hour é no final do expediente, quando você reúne os amigos para tomar uma cervejinha no bar. Ali também é, claro. Mas se você passa o dia inteiro achando que o momento feliz vai ser no final do expediente, o dia foi perdido. Dia perdido é vida perdida, né? Então, nós não podemos viver sem as circunstâncias, sem as conveniências, sem as rotinas que se apresentam no nosso dia a dia. A questão é como é que eu vou gerenciar isso tudo para produzir nessas circunstâncias, nessa rotina, nesse cotidiano que às vezes é estressante, sim, uma vida mais alegradora, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Isso depende apenas de você, não depende de outros fatores. E um dos grandes ensinamentos para que isso aconteça é produzir menos desejo, é ser menos ganancioso, né? Aprender a viver de forma suficiente. Como é que é a minha casa, como é que é o meu carro, como é que é o meu trabalho, como são meus amigos, de que maneira eu estou me relacionando com a energia do dinheiro, do acúmulo material, né? O que realmente é essencial? Quando você sai às compras, você compra realmente aquilo que precisa? Você sai querendo comprar uma calça e volta com a loja inteira para casa, né? Mais ou menos assim, né? Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que faleceu há pouco tempo, ele dizia que os shoppings é meio que farmácia, né? A gente vai para o shopping para resolver problemas, né? Para a gente se sentir um pouquinho mais feliz, comprando, né? Isso é um perigo. O acúmulo de desejo, né, acumula, na verdade, o sofrimento, mais angústia. Então, a gente tem que fazer um caminho inverso, né? E esse trabalho depende da capacidade de investigar a própria mente. O que é essencial para a vida de vocês? O que realmente vocês precisam para a vida cotidiana? Para você, para a família, para as pessoas que estão em volta. Então, aprender a viver de forma suficiente é diminuir o veneno da ganância na vida. Se a gente consegue gerenciar esses 3 venenos, raiva, ganância e ignorância, provavelmente a gente produz uma vida mais alegradora. Provavelmente a gente produz uma vida mais conectada com um sentido existencial, aquilo que te dá prazer de ser, de agir, de viver, de estar aqui, atuando nesse mundo. Provavelmente, controlando a raiva, a ganância e a ignorância, você vai ter menos problemas na vida. E você vai ter mais escolhas assertivas. Não são ensinamentos complicados, né? É um trabalho profundo de autoinvestigação para que você chegue ao resultado, que é uma vida mais alegradora, mais conectada com a verdade. Tá? Então, assim, o que acontece com a gente quando estamos muito angustiados, muito ansiosos, ou às vezes muito depressivos? A primeira coisa que ocorre no corpo é comprometimento do sistema respiratório. O ritmo respiratório muda, né? Quando a gente está ansioso, a respiração fica acelerada, né? Quando a gente está muito deprimido, às vezes, a gente vai tendo algumas apneias, né? Então, quando há uma alteração no corpo emocional, a primeira parte do corpo que sente isso é o sistema respiratório. Então, se sofrer uma alteração no corpo emocional produz uma alteração no sistema respiratório, será que eu consigo fazer o caminho inverso?
Será que eu consigo, através de técnicas respiratórias, mudar o meu modelo mental? Ou o meu comportamento emocional? Sim, conseguimos. É verdade que é impossível gerenciar as emoções diretamente. Não existe essa de eu vou controlar as minhas emoções. As emoções é um reflexo involuntário, então você não interfere diretamente nelas. Nós temos, basicamente, duas características emocionais. Ou nós somos agressivos, ou nós somos passivos. Né? A gente sempre vai ter um mais desenvolvido do que o outro. Ou você tem um comportamento emocional mais agressivo, ou um comportamento emocional mais passivo. Então, como é que você sabe em qual dos dois você está? Então, pense assim, numa situação cotidiana, onde você é desafiado, onde você é provado, onde você é testado, onde você é, inclusive, insultado. Né? Se você, de imediato, reage a isso, né? No sentido também de adjetivar com aquele que o insulta, você provavelmente tem um corpo agressivo mais acentuado que o corpo passivo. Mas se você também é capaz de criar uma ação nova, se fazer no presente, sem insultar, de imediato, você tem um comportamento emocional agressivo. Mas se é o contrário disso, numa situação corriqueira onde você é provado, testado, desafiado ou insultado, você se cala, você se recolhe, você se apequena, depois você vai lá para o seu quarto chorar, né? Ou pelo menos ter uma sensação de submissão ou de derrota, numa situação corriqueira, você provavelmente tem um corpo emocional passivo. Não existe o melhor não é o agressivo, o melhor é o equilíbrio entre os dois. Quando a gente fala de inteligência emocional, por exemplo, que está tão em evidência hoje em dia, né? A gente está falando da capacidade de equilibrar esses dois aspectos, essas duas características do corpo emocional. Se você é muito agressivo, tem que ser menos agressivo e ficar mais passivo. Se você é muito passivo, tem que ficar menos passivo e mais agressivo. Tem que equilibrar isso. E uma das ferramentas que a gente tem para acalmar o emocional, para equilibrar o emocional, é a respiração consciente. É trabalhar com ritmos respiratórios para mudar tanto o modelo cardíaco, porque o coração vai bater num ritmo mais equilibrado, adequado, a pressão arterial se estabiliza e temos uma sensação crescente de bem-estar. E também para mudar o modelo mental, onde há muita submissão, há uma atitude mais veemente de presença. Onde há muita agressividade, há uma atitude de maior serenidade. Né? Então, de que maneira eu consigo, exatamente? Uma situação de perigo iminente, ou de conflito, né, que aquilo mexe com seus conteúdos, te tira meio que do centro, para um pouquinho, vá lá para o banheiro, vá lá para a sua sala, respire profundamente e solte o ar demoradamente. Repita isso por alguns minutos. Vai mudar o coração, vai mudar a mente. Né? Pare um pouquinho. Se você não pode fazer isso de imediato e você precisa tomar uma decisão, né? Inteligência emocional significa que você, na agressão, no insulto, na situação contrária àquilo que você gostaria de viver, você pede para parar, olha, vamos almoçar agora? Depois a gente volta a discutir sobre esse tema. Né? Porque às vezes, se você for para vias de fato, né, começar a adjetivar, talvez você perca até o emprego. Então você para um pouquinho, aí depois você volta e retome o assunto de onde parou. Por que você tem que parar? Tem que dar essa pausa, né, para respirar. Então, respirando de maneira profunda, consciente, parou para prestar atenção na própria respiração. Parou para mudar um pouquinho o ritmo neurovegetativo da respiração. E ficar um pouquinho ali fazendo isso, alguns minutos, já traz um certo equilíbrio para o corpo emocional. Dá uma acalmada, né, na mente. Né? Aí fica mais fácil deliberar, fica mais fácil decidir. Né? Aí a gente evita problemas. Então, a respiração, ela tem um valor importantíssimo. Meu professor sempre dizia que não somente produz serenidade emocional, mas exercícios respiratórios, aprender a respirar, produz uma vida mais longa e saudável, porque nós não sabemos respirar. Nós sabíamos. Aí você pergunta, como assim nós sabíamos? Vocês já viram como é que um bebezinho respira? Né? Todos nós já fomos bebezinhos, né? O bebezinho, quando ele inspira, o que é que acontece? A barriguinha dele infla, as costelas abrem e o peitinho sobe, não é? E quando ele solta o ar, o
peitinho entra, as costelas fecham e a barriguinha se contrai. É natural isso. Aí, será que eu respiro assim hoje em dia? Não. Está tudo travado, né? Está tudo enrijecido, está tudo esclerosado. Né? E essa esclerose foi produzida por uma série de maus hábitos. Alimentação inadequada, falta de atividade física, estresse mal gerenciado, tensões mal gerenciadas, né? Expectativas demasiadas que produzem ansiedade, né? Resgate de coisas do passado que produz depressão. E tudo isso vai esclerosando aqui, ó, vai enrijecendo. Né? Então, os exercícios respiratórios propostos pelas técnicas orientais, né, eles vão reeducar o sistema respiratório, vão ajudar a desesclerosar essa região. Né? Então, prestar atenção na própria respiração. Para um pouquinho lá, puxa o ar inflando o abdômen, abrindo um pouquinho as costelas, expandindo o peito, e deixa o ar sair passivamente, liberando a tensão. Nossa, produz uma grande mudança do modelo físico e cardíaco. Né? Então, você vai reeducando a respiração. Logo, o emocional fica mais estável. Dificilmente você vai ter distúrbios demasiados do corpo emocional. Dificilmente você vai não só perder a calma, mas fazer alguma bobagem por ter perdido a calma. A respiração mantém você equilibrado, mantém você sereno. Mas é um exercício que tem que ser praticado. Né? Então, reeducar a respiração favorece não apenas a saúde do corpo físico, mas também o nosso mental e o nosso emocional. Tá? Então, quando tudo parecer confuso, volte ao início de tudo, comece de novo e respire fundo. Qual é o problema em voltar no início? Qual é o problema em aceitar que perdeu? Qual é o problema em travar contato com as derrotas, tantas delas, que a vida nos apresenta? Não tem problema nenhum. O que faz um verdadeiro guerreiro não são as guerras que ele vence, mas as batalhas que ele trava. E como é que você está travando as suas batalhas na vida cotidiana? É ali que você é definido como um guerreiro verdadeiro. Entende? Então não tem problema algum perder. Que legal, perdi, eu posso aprender alguma coisa com o resultado da derrota. E eu não vou cometer aquele erro novamente. Né? O processo de aprendizado, o nosso processo evolutivo, só se faz presente graças aos erros, graças às derrotas. Nós, seres humanos, só evoluímos, só aprendemos pelo sofrimento e pelo erro. Não exatamente com o sofrimento, com o erro, mas com o resultado desses dois fatores. Né? Quando eu sofro, isso produz um resultado, eu posso aprender algo. Quando eu cometo um equívoco, aquilo produz um resultado, eu posso aprender algo. E aí a minha vida vai seguindo, como um guerreiro de verdade. Eu não vou abaixar a cabeça. Eu tenho uma cabeça erguida, um olhar altivo, eu enfrento a vida com determinação e coragem, não com submissão e medo.